Olá, fazendo um especial, na verdade até o dia 18 de setembro, que é os 70 anos da televisão, eu vou fazer vídeos sobre a televisão aqui no Brasil. E hoje eu vou falar sobre as transmissões esportivas. Antes, a televisão era o esporte, futebol, o Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos eram transmitidos aonde? Pela rádio. E ganhou força na televisão. Mas primeiro era tudo muito precário, era tudo no. Não tinha o videotape, então era tudo ao vivo, certo? As transmissões de televisão. Mas a primeira transmissão de televisão de um jogo de futebol ao vivo foi esse daí. Foi dia 18 de setembro de 1955, no aniversário de 5 anos da televisão brasileira. O clássico foi Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, transmitido pela Record. Foi Santos 3 e Palmeiras 1. Foi feito ao vivo por falta de tecnologia, que o videotape só foi surgir depois. Lembra a primeira novela aqui? Era ao vivo. O primeiro programa humorístico era ao vivo. Tudo era ao vivo, porque não tinha o videotape. Já a Globo exibiu o primeiro jogo em 1965. Na sua estreia até. Foi esse jogo aí. Foi o jogo um amistoso realizado no Maracanã entre Brasil e União Soviética no dia 21 de novembro de 1965, que terminou em empate de 2-2. O comando foi do jornalista Teixeira Weiser, que só fez a partida 2 horas depois. Porque foi gravado antes a transmissão em filmes e foi mandado lá para a Globo para eles reunirem todos os filmes e ele narrou em cima desses filmes. Então o jogo terminou 6 horas, o jogo só foi exibido às 8 horas da noite. Em 58 a gente não via a Copa do Mundo, a gente ouvia pelo rádio, nós brasileiros. Já em 62 e 66 vieram os videotapes, então vinha um dia depois da partida. A gente vinha pela televisão um dia depois. Mas em 1970 mudou isso. Milhões de dólares foram investidos para ter um satélite brasileiro e exibir o jogo da Copa do Mundo. A primeira transmissão a cores para todo o território nacional foi Brasil 4 versus 1 da Tchecoslováquia na estreia da seleção da Copa do Mundo de 1970 daquele ano, 3 de junho. A Embratel recebeu o sinal no sistema de padrão americano e converteu para o nosso sistema. Mas não havia muitos televisores coloridos, era só para gente rica. E nem tinha tanto. Os jogos coloridos eram feitos para convidados, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. A Copa de 74 foi a primeira com 100% para todo o público ver. O primeiro jogo a cores na televisão foi a Copa do Mundo, mas aqui no Brasil. Foi, de acordo com o Rank TV, foi transmitido ao vivo em 19 de fevereiro de 1972. Partida histórica foi um empate entre Caxias do Sul e o Grêmio. O amistoso fez parte da programação da Festa da Uva, na capital do Rio Grande do Sul. As transmissões estrangeiras eram escassas, não era igual hoje que a gente vê Copa da UEFA, campeonato alemão, campeonato francês, não. Quem começou com os campeonatos europeus aqui no Brasil foi em 79 graças à TVS, o SBT, que em maio de 79 exibiu em sua TV, às 7h30 de Brasília, grande partida entre Forest e Malmo, realizada mais cedo naquele mesmo dia. Então não foi ao vivo, foi por meio de videotape. Antes de continuar, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, curta aí, porque nós estamos comemorando os 70 anos da televisão brasileira. Os Jogos Olímpicos já foi exibido em 1964. Tupi e Record de São Paulo tornaram as primeiras emissoras brasileiras a mostrar em primeira mão imagens olímpicas nos lares brasileiros. A Tupi utilizava o material gerado pela UPI e apresentado às suas emissoras associadas. A Record enviou 3 cronistas, que eram Ernesto de Oliveira, Paulo Planet e Dercy Reis, e de lá cobriram os principais eventos do dia olímpico na terra do sol nascente, que é o Japão, enviando videotapes que iam pro ar com exclusividade no dia seguinte, sempre no horário
noturno. Em 68, na Olimpíada da Cidade do México, a TV Tupi adquiriu os videotapes das provas realizadas e com imagens geradas da NBC, que é uma emissora americana. A primeira Olimpíada ao vivo foi em 1972 em Munique. Foi pela Rede Globo. Na época, a Rede Globo comprou os direitos de transmissão das competições. Algumas provas foram transmitidas ao vivo e os telejornais apresentavam boletins sobre o evento. Fórmula 1, antes ela era pela rádio e depois foi para a televisão como todos os outros esportes. A primeira transmissão de um GP ocorreu em 18 de julho de 70, quando a Record exibiu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. E houve a estreia do piloto Emerson Fittipaldi naquela época. E aconteceu com o boxe, com o basquete, com boxe, basquete, com vôlei. Então, cada dia, cada ano, iam surgindo novas tecnologias que era possível a transmissão dos nossos esportes. Mas eu priorizei aqui futebol, mas a Band exibia boxe, tinha telequete, tinha vôlei, basquete, até handball, tinha o que mais, a NFL, que começou tudo isso com o Luciano do Vale em 1980 lá no Show do Esporte na Band. E teve Copas do Mundo exibidas pela Manchete, pela Globo, pelo SBT, pela Band, pela Record. E o esporte, qual é o caminho? Facebook? Não sei. YouTube? Não sei. Streaming? Não sei. TV fechada? Não sei. Continua na TV aberta? Só vamos esperar para ver. Muito obrigado e mais coisas nos próximos dias aí no YouTube. Se você puder, veja meus vídeos anteriores. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!